esse tema é um tema importante demais para ser conversado só com 2 pessoas. Então a gente está abrindo aqui um espaço para que as pessoas, além da gente, também falem as experiências que elas têm com tecnologia, as experiências principalmente que elas têm com dados e também para fomentar essa comunidade de dados. Quando nós falamos de dados transacionais, normalmente a gente vai para um banco de dados como o Oracle, o SQL Server, MySQL, mas quando nós falamos de tipos de dados desestruturados, né, não estruturados, os dados no SQL, a gente precisa de uma nova tecnologia para fazer esse armazenamento. E, com certeza, né, são dados muito, muito maiores, que as empresas estavam gastando muito para fazer esse armazenamento. E aí o Hadoop deu essa possibilidade de fazer esse armazenamento lateral. Na maioria das culturas, o brinde está relacionado à saúde. Sim. Então as palavras que são faladas são palavras que remetem direto ou indiretamente à saúde. No Brasil, quando a gente vai brindar, a gente fala saúde. Sim. Por que saúde? Porque é o reverso do começo de que era um momento de morte, por causa do envenenamento. Stonks. Stonks. Ouvi algumas coisas de que isso vai ser regulatório mais pra frente. Então, poxa, você tem uma aplicação financeira. Como é que eu sei que é confiável essa aplicação? Que você vai prestar um serviço para mim que vai ter resiliência, se eu tiver um problema eu vou conseguir recuperar ali a plataforma, tenho backup, tenho replicação. Como é que você garante isso? E aí algumas empresas, alguns setores provavelmente serão reguladas e vão precisar ali colocar a sua aplicação na nuvem. Já pensou? A área de dados é uma área cross. O que isso significa? É uma área que está conectada com todos os departamentos de uma empresa. Se você trabalha no financeiro, você analisa dados ou utiliza dados para tomada de decisão. Comercial, que mais? Contabilidade, suprimentos, todas as áreas. Todas as áreas da empresa que precisam tomar decisões têm as suas decisões muito mais empoderadas e muito melhores tomadas se essas decisões forem baseadas em dados. Perfeito, porque o achismo já ficou para trás, já né? ficou pra trás. A gente está aqui num projeto de construir uma comunidade que fala constantemente sobre dados, sobre tecnologia, com todo esse espírito de celebração, de comemoração. Por isso que o nosso slogan é um brinde à tecnologia, um brinde aos dados. Porque a gente entende, da mesma forma, quando alguém lá, um Toastmaster, levanta a canequinha e fala, eu quero oferecer um brinde a essa pessoa, a gente também faz isso às pessoas, à tecnologia e aos dados. Que caneca bonita, né, meu amigo? Olha só. Maravilhosa. Laranjinha topzera, um logo topzera. Rapaz, tô feliz de estar aqui hoje. Como é que você tá, meu amigo? Tô muito bem. É um prazer quase que sexual estar gravando esse podcast aqui com você hoje. Você não tem noção. É verdade, eu realmente não tenho noção. Um brinde a isso. Um brinde ao episódio piloto de Detect Toast. Pessoal, estou feliz pra caramba de estar começando mais um projeto com vocês. Detect Toast, o podcast que surge com a proposta de celebrar a tecnologia a partir dos dados que a gente gera e a partir do impacto dos dados na sociedade. Para você que não me conhece, é um prazer muito grande estar aqui. Meu nome é David Ribeiro, eu sou Data Product Owner na TOTS e eu não estou sozinho, eu estou com o melhor engenheiro de dados que você já ouviu falar na sua vida. Eu estou com ele, o Wellington Domiciano. Achei que era outra pessoa, pô, que você tava falando. Sou eu mesmo? Só tem você, cara. Só pode ser você. Prazer, galera. Wellington Domiciano. Tenho 29 anos. Sou engenheiro de dados, tech lead de engenharia de dados no Itaú. Abra sua conta, brincadeira. E tô muito feliz mesmo de estar aqui com você hoje. Meu grande amigo. Trabalhamos juntos na TOTS. Verdade. É uma amizade que eu fico muito contente de ter mantido, porque normalmente você sai de uma empresa, vai pra outra, pô, a galera vira a galera da outra empresa, né? Exato. E você não, você é meu brother. Pô, cara, sabe quem também é o nosso brother? Eu sei. A Pub Produções. É isso aí. Se você quer gravar um conteúdo bom, um conteúdo relevante, que vai chegar no público certo, e melhor ainda, que vai ter o resultado acima do seu esperado,
só existe um lugar que você pode gravar, a Pub Produções. A Pub Produções é o estúdio referência no ABC para gravação de podcasts e para ensaios. Você que acha que sabe tocar alguma coisa, ou que realmente sabe tocar, vem para a Pub, você vai conseguir gravar seu som, você vai conseguir encontrar uma galera que também vai tocar, fazer música legal com você. E principalmente, a especialidade da Pub é a gravação de podcasts. Então, se você tem uma ideia legal, se você acredita que existe um público que vai gostar de te ouvir e que você acredita que você tem uma comunidade que vai gostar de consumir o conteúdo que você quer produzir, vem para a Pub. Porque sem a Pub, o teu produto não vai sair do chão. Fechou, galera? Que isso, cara. Fiquei até tímido agora. Que isso, meu Posso amigo. testar também uma propaganda? Vai lá, manda abraço. Vamos lá, vou pegar aqui. Alô, Monster. Obrigado pelo patrocínio. Nós, que trabalhamos com TI, não vivemos sem o seu energético. Eu ia falar, por favor, nos patrocine. Não, por favor, também não. Tá aí o recado, Monster. Legal, legal. Sabe uma coisa que eu acho que seria legal para esse episódio piloto a gente conversar? Sim. Falando pro pessoal como é que surgiu essa ideia maluca de dois caras de TI, caras que, como a galera pode ver, extremamente tímidos, não sabem conversar com seres humanos, só sabem falar com máquinas, e de repente a gente fala, eu acho que ia ser bom montar um podcast. O que você acha de contar essa história pra galera? Eu topo, mas só se você contar do mesmo jeito que você contou pra mim na hora que a gente fechou essa parceria de montar esse podcast. Tem que ser do mesmo jeito, se não for a gente vai repetir quantas vezes for necessário. Rapaz, então olha, aprendam-se na cadeira, porque existem chances reais desse podcast ter uns 95 milhões de minutos. A gente sempre gostou de celebrar bastante aquilo que aconteceu na nossa vida, né? Muito. Eu lembro que praticamente toda a grande conquista que a gente tinha de entrega no trabalho, conquistas que aconteciam na nossa vida pessoal, a gente sempre saía para reunir a galera e celebrar de alguma forma, seja a partir de um happy hour, seja a partir de um evento maior com a empresa inteira, de festas de final de ano ou eventos de departamento, seja até mesmo eventos onde a gente virava a noite no pagode, amanhecendo com uma garrafa de Heineken na mão. A gente sempre celebrava bastante, né? Então, celebrar momentos bons na nossa vida sempre foi um costume que a gente tem, né? Uma cultura dentro da nossa amizade. Sim. Nem sempre as pessoas, né, têm conquistas, sejam elas conquistas pequenas, sejam conquistas médias, grandes. As pessoas às vezes não comemoram, né? Simplesmente tem o ocorrido ali, as coisas passam despercebido e a gente vai deixando a vida levar. Mas conta pra mim o teor. Por que brindar? Por que celebrar, David? Cara, essa história do brinde é uma história engraçada. Engraçada no sentido de curiosa, sabe por quê? Quando a gente teve essa ideia de, vamos fazer um podcast, a gente sabia que a gente queria conversar com a galera, porque a gente gosta muito de se conversar, a gente fala mais do que nossa própria boca, e a gente tem essa parada de que, cara, a gente faz amizade muito fácil. A gente sai no mercado, conversa com a pessoa do caixa, e uma semana depois já está sabendo da história da família da pessoa, sabe? E nossa habilidade, vou me dar o privilégio de considerar a palavra habilidade, de criar novas conexões e a relevância que o nosso trabalho tem de falar sobre dados, fez com que a gente pensasse de que esse tema é um tema importante demais para ser conversado só com duas pessoas. Então a gente está abrindo aqui um espaço para que as pessoas, além da gente, também falem as experiências que elas têm com tecnologia, as experiências principalmente que elas têm com dados e também para fomentar essa comunidade de dados. Eu, sinceramente, eu não conheço dentro do mercado, muito provavelmente exista, e eu que não conheça, um podcast que fale exclusivamente sobre dados, ou que priorize essa comunidade. E essa comunidade está crescendo muito, então eu acredito que existe esse espaço, essa oportunidade da gente juntar todo mundo que gosta desse tema, juntar todo mundo que trabalha direta ou indiretamente com dados e que consiga falar sobre isso, sabe? Uma conversa que vá para além daqueles papos que a gente já tinha dos nossos botecos, dos nossos happy hours. E quando eu tive essa ideia do tipo, cara, quero falar sobre dados,
mas não quero fazer algo que seja totalmente engessado, não quero que seja um telecurso 2000 dos dados. O que surgiu na minha cabeça logo de cara que seria interessante da gente fazer? Fazer algo que a gente já fazia, que eram essas celebrações, que eram essas comemorações. E quando eu fui atrás de pesquisar sobre nomes, demorou um tempinho até a gente chegar no Detect Toast. Nosso grande amigo ChatGPT nos ajudou muito a chegar nesse nome final. Peraí, mas me explica o que é toast. Boa, obrigado por isso. Toast vem do inglês brindar. Aqui a gente fala vamos brindar um com o outro. Em inglês a gente fala let's raise a toast. Uau. Quando a gente fala de brindar, isso é muito curioso, porque o brinde tem uma história muito, muito interessante durante a história da humanidade mesmo. A ideia de brindar, o hábito de brindar, é algo tão antigo na sociedade que é difícil a gente identificar como isso realmente começou. Quando começou a ter na sociedade registros históricos, o brinde já existia. Existem registros históricos de Átila, o Huno, brindando com o seu acampamento lá no século V depois de Cristo, Que isso, cara? sobre conquista de novos povos que ele fazia. Assim, não recomendo, para você que conhece a história do Átila Huno, não recomendo que você seja igual ao Átila. Se for para ser igual ao Átila, seja igual ao Átila e a Marino, que é um cara muito mais gente fino, amigo do programa, inclusive. Olha. E da onde que surgiu esse histórico, essa ideia de brindar? Durante um momento da história, o envenenamento era um método de assassinato muito eficiente. Ele é silencioso, dependendo do veneno que você usa, é difícil de identificar no exame pós-mortem e é ainda mais difícil de você identificar quem foi o assassino. E normalmente, envenenamentos aconteciam a partir de líquidos. Você ingeria um líquido que já estava envenenado, e se o veneno realmente fosse bom, você ia beber, não ia notar, só ia aleatoriamente cair duro no chão. E em ambientes políticos, era muito comum rivais políticos envenenarem uns aos outros para reduzir a concorrência e aumentar a possibilidade de você ter um sucesso dentro daquilo que você estava politicamente pleiteando. Estamos falando de reis e imperadores. Dessa Estamos época. falando exatamente da Grécia, Roma, dessa época mais antiga mesmo. Legal. Existem históricos de brindes antes disso? Existem, tá? Mas uma das origens mais conhecidas, mais reconhecidas como a verdadeira, e a que mais me fascinou também, foi essa. Então a gente estava num cenário onde era muito comum, aleatoriamente, um rival envenenar o outro, para de alguma forma ganhar algum tipo de vantagem dentro da sua relevância política, daquilo que ele queria atingir politicamente. Como que a gente mata esse problema e extermina esse problema sem que as pessoas continuem morrendo, David? Agora imagina o seguinte cenário. Você é um anfitrião, você quer dar um banquete na sua casa. Legal. E você está num ambiente onde é comum pessoas serem envenenadas. Como que você faz para garantir que aquele ambiente que você está fornecendo, que aquele banquete que você está fornecendo para os seus convidados, é um ambiente seguro e que todos os convidados que estão ali podem frequentar o seu banquete sem correr nenhum risco de vida? Você cria essa rotina de brindar. O hábito de brindar surgiu antes do hábito de necessariamente erguer os copos ou bater os copos. Como é que era o ato de brindar na época? Na época era muito comum tomar vinhos. A cada novo barril de vinho que era aberto na festa, a primeira taça desse barril era tomada pelo anfitrião. E isso era uma amostra que o anfitrião fazia para garantir que aquele líquido não estava envenenado, que era um líquido confiável e que todos os convidados ali estavam num ambiente seguro, eles eram bem-vindos ali. Naquele dia não ia ter uma chacina. Naquele dia, só se fosse por outros motivos, mas do vinho não vai vir. Envenenamento, esquece. Dali não vem. Beleza. E isso foi criando dois cenários. Isso foi criando, primeiro, importância nesse rito, aquele vinho e aquele evento ganhava uma credibilidade por ter sido provado pela pessoa, pelo anfitrião.
E isso ganhava também relevância política. Então, a pessoa começou a ganhar importância, porque as festas na casa dele sempre eram festas seguras. Legal. Então, isso começou a elevar o status de quem fazia isso. E isso começou a se tornar comum dentro dos eventos. Isso começou a se tornar tão comum que na Roma Antiga isso virou lei. Teve um momento da Roma Antiga onde o imperador determinou que a cada janta, né? Sempre que você fosse jantar, antes de jantar, você teria que fazer algum tipo de agradecimento aos deuses e erguer um brinde. O primeiro gole que você fosse tomar antes de jantar seria em homenagem ao imperador. Então, isso ganhou esse tipo de relevância dentro da sociedade. Conforme o tempo foi passando, isso foi ganhando cada vez mais corpo, isso foi se disseminando entre as culturas e hoje atingiu essa importância que tem hoje. Como é que, em diversas culturas, o brinde é praticado de diversas maneiras, mas existem algumas coisas em comum. Na maioria das culturas, o brinde está relacionado à saúde. Sim. Então, as palavras que são faladas são palavras que remetem, direto ou indiretamente, à saúde. No Brasil, quando a gente vai brindar, a gente fala saúde. Sim. Né? Por que saúde? Porque é o reverso do começo de que era um momento de morte, por causa do envenenamento. Stonks. Stonks. E aí, como é que surgiu esse negócio de você bater as canecas, de encostar um copo no outro? Exatamente com esse mesmo objetivo. Encostando as canecas, naquela época as canecas eram canecas mais resistentes, eles encostavam com mais, digamos assim, agressividade. Sim. Era para misturar os líquidos das canecas. Então você batia uma caneca na outra com força o suficiente para que um pedaço do seu líquido fosse para a caneca e o pedaço do outro líquido fosse para a sua caneca. Se eu tô colocando um pouquinho da minha bebida na sua e você tá colocando um pouco da sua bebida na minha, Exatamente. zero chances de envenenamento. Exatamente. Genial. Então, tudo isso foi gerando aquilo que a gente entende hoje como brinde. Em cada cultura, tem palavras diferentes, tem ritos diferentes. Então, por exemplo, tem culturas onde você não pode encostar o copo na mesa sem beber o primeiro gole do brinde. Tem culturas onde você não pode beber um copo pela metade. Se você brindou, você tem que beber aquele copo até o final. Uau. Tem culturas que... O famoso bate-vira, esse aí? Que a gente gosta aqui bastante? A gente gosta bastante. Tem culturas onde você não pode brindar sem ter um motivo. Quando você encosta o copo, você tem que deixar claro qual que é o motivo daquele brinde antes do brinde acontecer, entendeu? Tanto que aquela expressão de mestre de cerimônias, que em muitos casos é o anfitrião, em inglês se chama Toastmaster. O louco. Toast, brinde, master, mestre. Então, o mestre de cerimônias, em inglês, é o mestre dos brindes. É o cara que, durante todo o evento, para todo mundo. Você já deve ter visto em algum filme. O cara que bate na tacinha ali, Tchim, blim, 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 blim. Eu quero erguer um brinde, dedicar um brinde ao Wellington, porque ele é o melhor do mundo. E todo mundo ergue e bebe. Esse cara, o cara que puxa o brinde, é o Toastmaster. Muito legal. Tá. Existe também o porquê Toast, porque também é uma palavra torrada, né? A gente pode ver isso em outros momentos ali, com o tempo, o pessoal se acostumar também. Mas, no resumo, é isso. Por que a gente está com esse nome de The Tech Toast? Porque a gente é de tecnologia, a gente gosta de falar de tecnologia. E Toast porque brindes, de maneira geral, são sinônimos de estou num ambiente de confiança com pessoas que eu gosto, celebrando algo que é relevante para mim. Aqui é um ambiente de segurança agora, é um ambiente confortável para que Exatamente. você, profissional de dados, venha participar com a gente, contar um pouquinho da sua história, trazer a sua experiência, a sua bagagem, os desafios que você já enfrentou na sua carreira, porque eu tenho certeza absoluta que essa comunidade, essa galera, vai querer muito saber disso. E o que eu bem quero muito saber é porque entre tantas possibilidades de falar de tecnologia, a gente focou em falar de dados. Por quê, Wellington?
Hoje, todo mundo fala de inteligência artificial. Vocês têm ideia de como funciona ali inteligência artificial? Hoje nós temos o nosso querido amigo ChatGPT, que Meu poderia melhor ser amigo. o que? O nosso Product Owner aqui, Pode ser. um cara que ajuda ali no brainstorming. Ele pode fazer o papel que você quiser. Faça perguntas e você terá Respostas. através de dados, de aprendizado de máquina, onde a gente tem uma base gigantesca de informações. E aí, essa inteligência, esses modelos trabalham ali nos bancos de dados, tudo que é armazenado e indexado, principalmente na internet, para responder as nossas perguntas, as nossas dúvidas, nos ajudar no dia a dia. Profissionais de tecnologia hoje que não estão utilizando inteligência artificial, IA, no seu dia a dia, você tem certeza absoluta que já ouviu essa frase. Tá ficando para trás. Exatamente. Antes, quando a gente precisava iniciar um desenvolvimento do zero, era muito comum. Poxa, vou ver um livro, vou pesquisar na internet. E hoje você consegue fazer isso muito mais rápido e de maneira assertiva, levando aí para um ChatGPT e todas essas outras soluções de IA generativa que nós temos no mercado. Então, mas beleza, como que isso foi possível? Do nada, esse tanto de informação, você tem noção do tanto de informação que tem na internet? Deve ser uns 200 megas, né? 200 megas não dá nem para começar uma base. Um arquivinho que você sobe ali, cara, não adianta muita coisa. Lá nos anos 2000, quando começou esse boom da internet, principalmente as empresas de buscador, falando do Google, do Yahoo, que era maior que o Google nessa época, começaram a entender que a base de dados estava crescendo. O que eu faço para armazenar esses dados? Né? E nessa época ainda era muito comum que a gente tivesse os bancos de dados transacionais, relacionados. A gente vai entrar em mais detalhes mais para frente, não quero deixar essa toada muito técnica aqui, mas quando veio o boom da internet, muito conteúdo sendo gerado, a galera acessando bastante, como é que eu vou armazenar isso tudo, né? E deixar disponível aqui com performance, né? Com resiliência no meu buscador? Precisa ter uma tecnologia para fazer isso acontecer. Né? E aí diversas tecnologias foram geradas, foram treinadas, mas uma tecnologia que eu entendo que seja o pilar aí do Big Data, quando a gente fala de dados é muito comum, né? De grandes volumes de dados é muito comum a gente falar do Big Data, que é esse ecossistema onde nós temos diversas soluções para trabalhar com cada tipo de dado. Né? Se eu tenho um volume gigantesco de dados, como é que eu faço para armazenar? E os engenheiros do Yahoo, da Google começaram a se perguntar. Haja HD, né? Haja HD, como é que eu vou fazer isso? E aí então, testaram muita coisa, até que surgiu o Hadoop. O Hadoop é um ecossistema gigantesco. Aquele poderzinho do Street Fighter, né? Não. Não? Puta que pariu. Muito bom. Não? Não é esse. Tá bom. O Hadoop é o do elefantinho. Nunca viu um elefantinho amarelo? HDFS. É isso aí. Muita coisa, galera. Então, HDFS ali para fazer armazenamento de dados, Spark para fazer processamento distribuído de dados, Kafka para streaming, Zookeeper para fazer ali o gerenciamento de todas essas máquinas, esses clusters que estavam subindo ali. E aí, muitas possibilidades, né? Por que eu digo que o Hadoop foi primordial nessa época? Porque não tinha muita tecnologia para lidar com esses grandes volumes de dados. Hoje, se a gente olha para as empresas que fornecem serviço em nuvem, estou falando da Google, da Microsoft, da Amazon, todas essas empresas têm um recurso específico que é muito conectado com essas soluções que eu comentei agora, né? Porque no mundo de dados a gente tem muitos desafios, vários tipos de dados distintos. Como é que eu faço para ter uma solução que vai me atender para tudo? Naquela época, o custo do armazenamento do dado era o mesmo? Era mais caro? Era mais barato? Como que você enxerga que o Hadoop como um todo, esse ecossistema de tecnologias, ajudou economicamente no ambiente ali? Você acha que ficou mais barato armazenar dados depois que, comparando ali, aquilo que a gente tinha na época de um SGBD grandão, gigantesco ali, talvez um SQL Server, versus essa outra arquitetura do HDFS que já armazenava o dado mais compactado em arquivo?
Mudou muito o mercado? Mudou bastante, porque se a gente falar de bancos de dados tradicionais, nós temos aqueles servidores de torre, né? E qual era a mecânica principal ali do Hadoop também para fazer esse armazenamento de dados? A escalabilidade lateral. Então, nós conseguíamos pegar vários HDs, vários discos e colocar em um mesmo, como eu posso dizer, um mesmo gabinete de comando. Uhum. E aí, o que era bem legal também? Esses discos, eles não precisavam ter tanta performance. Poderiam ser discos mais comuns e que tivessem ali punch de armazenamento. Então, eu entendo que nesse momento, com certeza, armazenar os dados, quando nós falamos de dados transacionais, normalmente a gente vai para um banco de dados como o Oracle, SQL Server, MySQL, mas quando nós falamos de tipos de dados desestruturados, né, não estruturados, os dados no SQL, a gente precisa de uma nova tecnologia para fazer esse armazenamento. E, com certeza, né, são dados muito, muito maiores, que as empresas estavam gastando muito para fazer esse armazenamento. E aí o Hadoop deu essa possibilidade de fazer esse armazenamento lateral. Quando dava problema também com o próprio algoritmo de distribuição ali dos pedacinhos de arquivos do Hadoop, do HDFS, era muito mais fácil você tirar um disco e colocar um outro no lugar, e ali ele replicava entre todos os discos do cluster. E isso era muito, muito mesmo utilizado para resiliência. Legal. Né? Então, eu tenho um pedacinho de backup, um pedacinho dos meus arquivos em diversos discos aqui. Poxa, deu problema em um. Quando você colocava, substituía esse disco, os pedacinhos que estavam nos outros discos começaram a escrever nele para que tivesse aí o dado, a plataforma em si, né, continuasse funcionando ali muito bem. Legal. E como é que isso se conecta com o ambiente que a gente está hoje de IA, que vai substituir os nossos empregos, que vamos todos morrer, e que a Skynet está chegando? Meu Deus do céu, qual foi o filme que você assistiu ontem à noite? Pra gente recomendar pra galera aqui, é coisa de filme isso, Deu a louca, né? no P.O. Essa é a Deu a pergunta. louca no P.O., é muito bom. Hoje a gente vive um cenário diferente, né? A tecnologia avançou muito. E, como eu estava dizendo, essas empresas que fornecem, né, serviços em nuvem, hoje elas podem te oferecer tudo. Então, você precisa de um banco de dados relacional? Você tem. Precisa de um banco de dados no SQL? Você tem. Você precisa de máquinas para um serviço específico? Você tem. Precisa de uma solução para fazer um armazenamento em um data warehouse? Você vai ter ali o BigQuery no Google, vai ter o Redshift na AWS, vai ter o Fabric, esse conglomerado aí que a Microsoft faz para unir todas as suas tecnologias. Então, hoje, qualquer serviço que você precisar, nós falamos muito de arquitetura de microserviço. Você vai ter um pedacinho ali para atender o que você precisa. Né? Então, a gente está diante de um outro cenário. Né? E como que foi esse meio de campo? As soluções do Hadoop, elas eram muito boas, mas para você locar esse serviço, você tinha que contratar uma empresa específica, que aqui no Brasil era a Cloudera, né? E aí ficava um pouco limitada ao atendimento, né? Poxa, imagina, uma empresa como a Cloudera atendendo, sei lá, nível Brasil. Muita gente. Muita coisa, né? E aí é melhor que a gente tenha várias empresas que forneçam esse tipo de serviço e cada um se serve do que acha melhor. Tem gente que prefere o BigQuery, tem gente que prefere o Redshift, tem gente que vai preferir o SQLDW ou o Fabric, né? Então, hoje a gente tem muito mais possibilidade para você iniciar a sua solução de IA, de Machine Learning, você vai ter disponível ali tudo que você precisa dentro da nuvem, né? Então, acredito que para as empresas é muito mais fácil, hoje, independente do porte da empresa, é muito mais fácil você implementar uma nova solução, né? E fica aí a dica para as empresas que ainda não foram para a nuvem, ouvir algumas coisas de que isso vai ser regulatório mais para frente. Então, poxa, você tem uma aplicação financeira. Como é que eu sei que é confiável a sua aplicação, que você vai prestar um serviço para mim, que vai ter resiliência, se eu tiver um problema eu vou conseguir recuperar ali a plataforma, tem o backup, tem o replicação. Como é que você garante isso? E aí algumas empresas, alguns setores provavelmente serão reguladas e vão precisar ali colocar a sua aplicação na nuvem. Já pensou? Porra, pensei muito. É legal porque, sei lá, eu falei por uns 5 minutos, você também falou por uns 5 minutos aqui, e só desse pequeno bate-papo, dessa pequena introdução, já dá para desdobrar para muita coisa. Já dá vontade de falar sobre muitas outras subdivisões desse mesmo tema. E foi exatamente
isso que fez a gente começar com o Detect Toast. Porque é um tema muito denso, é um tema que a sociedade, que precisa se tornar comum na sociedade, e que não tem um jeito melhor da gente falar sobre isso, se não for naquele clima que a gente sempre gosta de falar, sobre isso que a gente sempre gosta de fazer, sobre tudo aquilo que a gente faz. Cara, tem que ser com bom humor, tem que ser com piadas horríveis e tem que ser com pessoas que entendem muito do assunto. Achei que você fala pessoas horríveis. Não, só os hosts. Os hosts são os horríveis. A cota já foi. Já foi. Nos convidados não, é só cara bom. Só cara bom. E o que você Show de enxerga, bola. meu mano, que sejam os nossos planos... Vamos falar dessa primeira temporada? Bora Os falar dessa primeira próximos... A gente está temporada. planejando uma primeira temporada composta de 20 episódios. Então, teremos 20 convidados para falar. Esse episódio seria o episódio 0, né? Mais 20 convidados ali para a gente trazer. E além da gravação dos episódios, o que mais você pode adiantar, sem dar muitos spoilers do que para a galera que está acompanhando a gente? O que mais que o Detect Toast vai entregar para o público? Boa, excelente. Antes de começar aqui a gravação, a gente estava conversando com algumas pessoas aqui na Pub, né? Pub Produções, não esqueçam. A gente estava conversando com algumas pessoas aqui na Pub e aí perguntaram, poxa, o que vai ser o podcast de vocês, né, e tal. A gente falou, olha, a área de dados é uma área cross. O que isso significa? É uma área que está conectada com todos os departamentos de uma empresa. Se você trabalha no financeiro, você analisa dados ou utiliza dados para tomada de decisão. Comercial, que mais? Contabilidade, suprimentos, todas as áreas. Todas Tá? as áreas da empresa que precisam tomar decisões têm as suas decisões muito mais empoderadas e muito melhores tomadas se essas decisões forem baseadas em dados. Perfeito, porque o achismo já ficou para trás, já né? ficou para trás. A gente acha. A gente deixa o achismo só para o Instagram, aqueles posts que a galera faz. Aquilo ali fica com achismo. Para aquilo que é decisão importante mesmo, para uma empresa que quer ganhar dinheiro, tem que ter dado. Perfeito. Isso a gente está falando de negócio, utilizar os dados para controlar melhor a sua operação, para entender como é que funciona a sua operação, entender o seu produto que está funcionando, o produto que não está funcionando, como a gente pode melhorar esse produto. Então nós temos várias possibilidades a olhar para dados, já tínhamos inúmeras possibilidades, mas hoje dados a gente está falando também sobre produtividade. O que a gente falou agora, né? Vou iniciar uma tarefa do zero para fazer uma entrega aqui, para desenvolver um novo produto? Não. Nós temos uma base gigantesca de conhecimento chamada internet, que está sendo filtrada e indexada nesse momento e armazenada em uma solução de IA generativa, como por exemplo DeepSeek, ChatGPT, entre outras que a gente tem aí no mercado, né? Então, produtividade, acredito que todas as equipes todos os departamentos das empresas terão essa necessidade, mesmo que não tenham um viés ou expertise de análise de dados, vão começar a utilizar essas soluções de IA, que são munidas ali por grandes volumes de dados, gigantes volumes de dados, né, para ter uma melhor produtividade aí no seu dia a dia. Faz Então, muito sentido. dito isso, nós traremos vários convidados de diversos departamentos, diversas áreas que possam ter a atuação aí dentro de uma companhia, né? E aí a ideia é que a gente fale sobre dados e como essas pessoas utilizaram dados para resolver um problema, para melhor produtividade e para implementar um produto, enfim, um serviço, algo que possa ter contribuído e feito a diferença com dados ali dentro de uma companhia. Muito bom, muito bom. Gostou? Gostei demais, cara. Conversar com você é sempre muito bom. Uma outra coisa que é interessante de eu conversar com a galera é que essas canecas maravilhosas que vocês estão vendo, que inclusive estão à venda, tá? Se você gostou da caneca e quer tomar um café quentão, sem açúcar, né? Por favor. Café bom, meu café sem açúcar. Há quem discorda, não é mesmo, Wellington? Mas se você gostou da caneca, quer ter essa caneca, ela tá à venda, tá? Fala com a gente lá no Instagram, a gente vai vender essa caneca para você. Uma coisa interessante que eu acho que faz sentido a gente compartilhar com o público, porque mantém esse espírito interessante do ato de brindar, é a liberdade que o convidado vai ter
de decidir o que a gente vai beber durante o episódio. Perfeito. Nosso convidado será a figura central de cada episódio. E uma das maneiras da gente demonstrar toda aquela confiança que o anfitrião demonstrava durante os seus banquetes é fazer com que o convidado escolha o que eu, você e também o próprio convidado vai beber durante cada programa. Sensacional. Se você fosse o convidado de hoje, o que a gente tomaria hoje? Tomaríamos um copo d'água muito saudável. Porque Pera. Não, para, vou fazer que nem o João Kleber. Para. A minha é forma a melhor física, bebida, cara. a minha é o que forma você mais física gosta. mostra que eu sou um homem saudável, Wellington. Com certeza. Mas qual é a bebida que você mais gosta? A gente quer a Um dos, verdade com certeza, aqui. mais falsos que eu já ouvi na minha vida. A gente ganha pouco, mas se diverte aqui, galera. Cara, eu não sei. Eu gosto de muitas bebidas, assim. Principalmente as mais fortes destiladas. Tá vendo, galera? Se eu fosse escolher... não sei, será que vale a pena ter um episódio só meu? Com certeza. Será? Esse com certeza não foi falso, você viu, né? Esse foi diferente, né? Não sei porquê. Logo eu, halterofilista. É difícil escolher, cara, porque... E aí, um pequeno fato curioso, eu gosto de beber coisas diferentes dependendo daquilo que eu tô comemorando. Ô, louco. Sério. Contar mais sério. sobre isso. Tudo a ver com um brinde. Pois e... é. O que mais? E tecnologia, cara. Principalmente dados, que é o que a gente se amarra pra caramba. Mas pra hoje, eu acho que a gente começou com uma bebida certa, cara. Foi uma bebida que você escolheu, inclusive. Então eu quero que você explique o motivo. Por que que no primeiro episódio, o episódio piloto, que por falar de piloto, temos uma mesa lindíssima, Maravilhosa. não é? Com motor de BMW aqui, falando, fazendo cara. a sustentação. Essa mesa ela é linda, cara. E a nossa é exclusiva, né? Pelo que eu fiquei Exclusiva, sabendo. cara. Motor de BMW. A pub. W de Wellington, inclusive. Ô, louco. Quando definiram o nome de BMW, colocaram W em sua homenagem. Você não sabia disso, não? Cara, eu tô me sentindo muito honrado. De verdade. Pois é, cara. E quando eu penso em motor, sabe do que eu penso? Do que? Da Pub Produções, meu amigo. Nossa. Porque ela pode ser um excelente motor para acelerar o teu projeto. Se você quer alguém que saiba dirigir bem, da mesma forma que hoje nossa amiguíssima Rayane está dirigindo o nosso episódio, nós temos muitos profissionais na Pub que conseguem não somente dirigir qual é a câmera, qual é o cenário, qual é o microfone, mas também dirigir o teu produto como um todo. Não perde a oportunidade de vir para a Pub, porque sem a Pub, a tua ideia vai colidir no primeiro poste que aparecer. Que isso, cara. Monster, vocês viram isso, né? Vocês viram isso. Tudo bem que a Pub tá possibilitando nós estarmos aqui hoje. Mas imagina esse rapaz com essa voz de locutor fazendo uma propaganda de vocês. E ele me perguntou, esse rapaz chamado David, Sou eu. safado, Sou eu. eu fiz a pergunta pra ele, ele me devolveu, mas tudo bem. Vou fingir Não, que nem foi de não propósito. não falou o que ele beberia hoje. Mas beleza, como eu escolhi, eu vou explicar aqui pra vocês. Galera, a vida é muito corrida, principalmente quem trabalha com tecnologia. Ontem mesmo, às 10 da noite, o que eu estava fazendo? Trabalhando. Durante essa semana, dei 2 aulas. Se somar o horário das 2 aulas, 4 horas de aula. Que homem. Entregues. Que homem. Como é que você aguenta trabalhar suas 8 horas de CLT, porque eu sou CLT, premium, mas eu sou CLT, e ainda dou aula, vou pra academia, tenho minha mãe, tenho a minha esposa, tenho a minha família, que eu gosto muito de estar junto. Como é que você dá conta de tudo isso? Cara, eu encontrei no Monster, brincadeira, e o energético é algo que me deixa assim um pouco mais disposto, principalmente quando eu estou me comunicando, quando eu estou falando com as pessoas. O dia a dia de um tech lead, não vou entrar tanto em detalhes pra gente deixar para um episódio futuro aí, Boa. mas o dia a dia de um tech lead é bem complexo, tá? Tomar decisões em ambientes críticos, quando a gente está com algum problema, tomar uma decisão técnica para resolver, que pode piorar ou que pode resolver, isso é muito comum do dia a dia.
Tô falando de coisas que aconteceram essa semana. E também participa de muitas reuniões para falar de evolução de produto, para falar de implementação de novos produtos, tecnologias, treinamento. Então, a gente se comunica muito e eu percebo que o energético ele me deixa mais disposto. O café funciona muito bem, mas eu evito tomar café à noite. Então, eu tomo um energético ali no horário do almoço, período da tarde ali, próximo das 4 horas, quando eu sei que eu vou dar uma aula, porque eu me sinto mais disposto. Tem muito açúcar? Tem muito açúcar. Mas até isso eu tô conseguindo melhorar, porque eu tô tomando energético sem açúcar. Você acredita, David? Acredito. E energético sem açúcar você só encontra da... Brincadeira. Eu já ia falar Pan Produções, mas aí eles ainda não vendem energético, né? Ainda, brincadeira. Não, o energético da marca A Pan, marca, entendeu? a marca. Seria muito mais gostoso que o Monster seria muito mais gostoso. Se bem Ia que ter a esse cara de do manga... Brunão, assim, na lata, ia ser lindo. A lata ia ser linda. Pois é. Você vai contar pra mim agora qual é a bebida que você mais gosta ou você vai enrolar de novo? É difícil escolher, Vou te cara. dar algumas ideias, tá? Tá. O que a gente já bebeu junto? O uísque é fácil. Não É, tem- cara, eu acho que eu tava muito pensando em ir no uísque, sabe por quê? Vou falar outras coisas porque você tem um paladar, desculpa te cortar, você tem um paladar muito diferente. Busquei uma outra palavra aqui. Você queria falar estranho, né? Fala a verdade. Você tem um paladar de Eu bosta. fugi, não, que isso. Você é um cara requintado. Obrigado, né? obrigado. Então, o David me chamou já, pô, vamos tomar uma cerveja preta? Bora. Nossa, Tomar uma boa, cerveja né, cara? Uma cinza? Guinness. Que delícia. Bora. cara. Energético? Bora. Bora. Uísque? Eu gosto de acreditar que as melhores bebidas são bebidas com as melhores companhias. Então, pode ser o melhor uísque, se a companhia for ruim, o gole vai ser horrível. É Pode verdade. ser a cerveja quente, se a companhia for boa, vai se tornar a melhor cerveja do mundo, sabe? Respondendo, é muito difícil para mim responder essa pergunta, porque eu realmente não sei qual a resposta eu estaria. acredito. Mas, aleatoriamente escolhendo uma bebida, eu escolheria o whisky, porque o whisky é uma bebida que me desacelera. Na próxima semana teremos episódio com David Ribeiro e a bebida escolhida é o uísque, Exatamente, certo? exatamente. Maravilha, meu querido. O whisky é uma bebida que me desacelera, cara. É aquela bebida de sexta-feira, depois de uma semana estressante para um caralho. Eu tô cansado, minha cabeça tá a milhão, tem um monte de problema que eu não consegui resolver e que eu só vou conseguir resolver semana que vem. Como é que eu me desligo do David CNPJ e me torno o David CPF para conseguir descansar, resolver meus projetos pessoais, visitar minha família? Isso que é uma ótima pedida. Show de bola. E você Um gosta de golinho. cowboy, né? Ah, sempre, né, cara? Um golinho aos pouquinhos, aquele que já desce queimando tudo. É bom, eu gosto. Uísque mais charuto. Charuto é bom também, cara. É? Um charutinho. Conta pra gente, eu sei que você gosta. Tá falando em acalmar. Pois é, cara. E é um bom balanço. Os dois me tragam um bom balanço. Porque quando eu tô ficando meio louco do uísque, o charuto me traz de volta pra terra, entendeu? Muito Então bom. é uma boa dupla ali, é uma boa dupla. Cara, tem uma curiosidade, né? Eu tenho um time de futebol desde 2020. Que isso? É. Ouvi falar que é o Real Madrid, é isso mesmo? É o Real Madrid de Diadema. É Tá brincadeira. quase ali, tá quase ali. É o Traíras. Um abraço, meus Traíras. Grandes traíras. E, cara, eu comprei um charuto uma vez e eu falei, o dia que o Traíras for campeão, eu vou fumar esse charuto. E aí? A gente nunca foi campeão. Vou tá chorando. Já entendi agora. Igual aquele meme, né? Eu já Sim. entendi agora. Eu Garotinho olhando raça pros administradores dos campeonatos. Já entendi agora, time eliminado. Caramba, cara. Mas não, a gente vai acender esse charuto aí, cara. Bora. 2025 o Traíras vai ser campeão. A gente vai acender essa parada Fé aí. em Deus. Porra, com certeza. Show. Isso aí, galera. Mais algum tema que você quer puxar, meu amigo? A gente já pode encerrar o programa. Encerrar? Que isso, a gente Não. tem horário ainda, cara. Então, o que você quer falar, meu A Pan amigo? Produções deixa você confortável para reservar a quantidade de horas necessárias para você gravar o seu podcast. Que Então você não isso. precisa interromper alguns assuntos assim Que isso. para finalizar o episódio. Tá vendo, Monster? Se você tivesse fechado patrocínio com a gente já tá falando de cada centímetro da sua lata.
Sensacional. Pois David, é. quero que você me conte um pouco. Eu sou um novato aqui, muito Aham. grato pelo convite, pela oportunidade. Tamo junto. Sabe que eu sou um cara de muito compromisso e eu tô junto com você até o final nessa. Até o final. Até o final, espero que não chegue esse final. E me conta um pouquinho, você que é um cara que já participou de alguns podcasts, né? Como host, como convidado. O que isso fez, assim, mexeu contigo, te trouxe de novidade, te tirou do dia a dia? Você falou, pô, chegou uma sexta-feira, quero desestressar, eu tomo ali um whisky, tomo e fumo o meu charuto, Aham. né? Mas agora me fala, o que participar de um podcast, ser host de um podcast traz para você, assim, na sua semana, no seu mês? O que faz a diferença, assim? Por que você curtiu tanto estar envolvido com podcasts? Participar de podcasts é um vício muito bom de adquirir. Pode não parecer, mas eu sou uma pessoa tímida / introspectiva. Minha bateria social é meio baixinha, assim, então normalmente eu interajo muito com a galera, mas depois eu preciso de um tempo sozinho ali para recarregar as baterias sociais. Nas primeiras vezes que eu fui convidado para participar de alguns podcasts, o primeiro podcast que eu participei na vida, inclusive, foi o Educando, um projeto que eu amo de paixão e que Falava me sobre o quê? ensinou. Falava sobre educação. Geralzão? Geralzão. Legal. A principal proposta do projeto era revolucionar a forma como a educação é feita no Brasil. E esse Legal. projeto foi encabeçado, ainda está sendo encabeçado, inclusive, pelo Cauer, um grande amigo meu de infância, uma pessoa que mora no meu coração. E eu aprendi muito com isso, participando de 12 episódios como convidado, em algumas vezes como co-host. Participar de podcasts, elencando ali os top 3 itens, top 3 coisas que mais me ajudaram na vida nas participações do podcast. Primeiro é como se comunicar. É diferente você estar numa mesa de boteco, tendo que explicar sua ideia, e estar aqui num ambiente onde você precisa se fazer entendível. Com certeza. E isso me ajudou bastante. No próximo episódio, onde eu vou falar sobre a minha vida, eu conto um pouco mais sobre o background que eu tive de dar aula, ensinar e tudo mais. Uau! Isso já me trouxe uma bagagem, Que homem. mas é uma bagagem diferente da parte do podcast, principalmente com programas ao vivo. Que, cara, não tem edição. Você tá ali ao vivo, se errar é ao vivo, se acertar é ao vivo. Manter um programa funcionando por mais de 1 hora durante um podcast era um desafio grande. Era um desafio não muito grande, porque eu já fazia isso na minha vida pessoal, nos papos de bar da vida. Mas, com um tema tão importante, tão relevante, tão sério como a educação, tinha uma outra complicação. E eu notei que isso me ajudou na minha vida profissional, porque eu aprendi a expressar melhor as minhas ideias. Eu vou falar que nem você também daqui a um tempo? E você vai falar melhor do que eu, velho. Eu quero que você me supere em todos os aspectos da minha vida. Uau! E tanto da parte Modesto. tanto da parte da oratória, quanto da parte do storytelling, essas duas coisas me ajudaram bastante a nível de comunicação. Uma outra coisa que me ajudou bastante a parte do podcast é network. Eu conheci muita gente incrível gravando com essas pessoas ou indiretamente conhecendo nos corredores da pub, porque além de gravar excelentes conteúdos na pub, você também cria networks interessantíssimos com pessoas que gravaram antes de você ou que vão gravar depois de você e que você pode conhecer. Então eu conheci pessoas incríveis que eu me inspiro, que eu me espelho e que indireto ou indiretamente me ajudam a ser um profissional melhor. E isso também me ajudou a ser visto como uma espécie de referência em um determinado assunto. Porque quando você vem... As pessoas, quando produzem seus podcasts, elas não chamam as primeiras pessoas que passam pela rua. Normalmente, tem muita pessoa que quer participar do projeto, do episódio. E nessa seleção de convidados, as pessoas, normalmente, os produtores dos podcasts, escolhem as pessoas que são mais relevantes para aquele assunto, aquelas que têm mais a contribuir. Com certeza. E se você é constantemente convidado para participar, isso reforça para o mercado uma visão de autoridade que você tem sobre um determinado assunto. É algo parecido com o que os influencers fazem. Você está ali sempre
mostrando, recomendando, interagindo com o seu público. Você cria uma comunidade que se interessa por você, pelo que você fala e por aquilo que você constrói. Você constrói junto com eles. Sim. E você é visto como uma referência sobre aquele assunto. Então, eu gosto de... Tem mais coisas? Com certeza. Tem muito mais coisas do que só esses 3. Mas elencando um top 3, eu diria isso. Comunicação, network e possibilidades de você expandir sua relevância no mercado de trabalho, sendo visto como referência no assunto pelo qual você se propõe a conversar. Uau, que aula. E você já participou de podcasts? Não, minha primeira vez, né? O que você está achando dessa primeira vez? Ah, Foi bom pra você? Perdendo a virgindade assim, eu tô curtindo. Legal. Tô gostando bastante. Na verdade, cara, eu não entraria em um projeto dessa magnitude, desse tamanho, com essa estrutura, se não fosse com você. Um cara muito parceiro, um cara que eu trabalhei aí por cerca de 1 ano e meio, foi quase 1 ano e meio. Acho que foi. Até que... Não vou contar muitos detalhes, senão... Senão não vai, você não vai fugir do terceiro... Guarda pro episódio. Beleza, vou guardar pro episódio. Mas é um cara que eu confio plenamente. Para você entrar em um projeto desse nível, dessa magnitude, tem que ser com uma pessoa de confiança. Então, isso, a hora que você... Mesmo jeito que ele contou para vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram malucos em casa aí, doidos para brindar, né? Quando o David me contou, eu me senti assim, lá na pré-história, anos e anos e anos atrás. E eu falei, puxa, que bacana isso, né? Isso demonstra esse brinde, né? Compartilhar o líquido que tem no seu copo com o líquido do copo da outra pessoa, que não necessariamente é um amigo, por mais que a gente saiba aí que Judas era amigo, né? Brincadeira. Você envenenou meu Monster, cara? Fala a verdade. Oi? Você envenenou meu Monster? Não, eu tô preocupado agora, Imagina, quer fazer um segundo brinde? Eu quero fazer um segundo brinde. Qual que é o motivo do nosso segundo brinde? O motivo do nosso segundo brinde é que isso é um recado, inclusive, pra galera. Né? Fala pra galera. Ainda mais eu que não vou contar por onde, tá? Mas nos últimos 5 anos trabalhei em 5 empresas diferentes. Galera, construam relações de confiança, construam conexões verdadeiras. Isso vai fazer a diferença pra vocês. Eu trabalhei com o David ano de pandemia, estamos falando de 2020. Isso. 2025... cá estou com um amigo, um parceiro, um cara de confiança, dedicando horas, né, para um novo negócio. Boa. Um brinde é isso. Um brinde é isso. Acho que a maior dificuldade... Não é bate e vira, não. Não, tá Só louco. pra te avisar, Se eu tá? virar esse Monster aqui, eu vou dormir só segunda-feira. Uma coisa que eu acho interessante dessa parte de construir networks, né, e tudo mais, é mais fácil do que parece. A gente às vezes tem essa impressão de que para você construir um network, você precisa estar ali toda hora criando um conteúdo, toda hora postando alguma coisa. Cara, tem espaço para essas pessoas também, para essas pessoas que querem se tornar influenciadores digitais, mas você sendo visto, você também tem essa possibilidade. Sim. Então, a gente quer trazer aqui para o programa também pessoas que são muito boas no que fazem dentro desse universo de dados. E, em muitos casos, são pessoas que não têm essa facilidade de se comunicar. Que, às vezes, conversam melhores com a máquina do que com outros seres humanos. E essas pessoas são super bem-vindas. Eu acho que essas são as pessoas que mais precisam ser ouvidas. Sim, com certeza. Porque elas têm um conhecimento absurdo daquilo que elas fazem. E estando aqui com a gente, nesse clima de, cara, é um papo que a gente está batendo, na leveza, não parece um Telecurso 2000, não é um monte de interrogatório tipo Show do Milhão. A gente está aqui trocando ideia de boa e as coisas estão fluindo, as coisas estão funcionando. Então, eu quero fazer também um convite para você que está ouvindo a gente, que se sente tímido de falar. Saiba que você aqui vai ser bem recepcionado e de que, mesmo dentro de toda essa timidez ou essa impressão que você pode ter de que você não tem muita coisa para contribuir, saiba que sim, você tem bastante coisa para contribuir. A gente quer te ouvir e a gente acredita que aquilo que você pode acrescentar para a comunidade é muito relevante. A gente está aqui num projeto de construir uma comunidade que fala constantemente sobre dados, sobre tecnologia, com todo esse espírito de celebração, de comemoração
Por isso que o nosso slogan é um brinde à tecnologia, um brinde aos dados. Porque Uau. a gente entende, da mesma forma, quando alguém lá, um Toastmaster, levanta a canequinha e fala, eu quero oferecer um brinde a essa pessoa, a gente também faz isso às pessoas, à tecnologia e aos dados. Inclusive, um fato curioso sobre brindes, existem algumas culturas que falam que o primeiro gole do brinde deve ser tomado pela pessoa mais importante do recinto. Por quê? Porque é como se fosse uma espécie de honra. Da mesma maneira que no começo, quando surgiu, abria o tonel, o primeiro gole daquele tonel era tomado pelo anfitrião, essa cultura foi se expandindo e se adaptando, de que o primeiro gole de todo brinde deveria ser tomado por alguém. Então, sempre que você vê alguém brindando e depois do brinde só uma pessoa tomou o primeiro gole, algo parecido com o primeiro pedaço do bolo, sabe? Só que Sim. com goles, é nesse sentido. E foi daí que surgiu aquela expressão de um gole para o santo. Porque quando você celebrava, por exemplo, eu estou aqui, eu vou brindar em sua homenagem. O primeiro gole é você quem toma. Quando eu vou brindar para... Imagina, teve um funeral, a pessoa faleceu. Eu quero brindar ao falecido. O primeiro gole deveria ser do falecido. Como ele não consegue brindar, o primeiro gole a gente derrama no chão. Uau! E foi daí que surgiu aquele um gole pro santo. Sério? Porque a partir disso, eu quero dar o primeiro gole, por exemplo, a um santo que dentro da minha religião é o santo que eu acredito que, sei lá, me abençoa, faz alguma coisa assim. Entendi. Quem teria que dar o primeiro gole é o santo que não tá aqui. Tá lá onde o santo tá, que eu não sei onde ele tá, mas ele tá lá. Beleza. E aí eu derramo o primeiro gole no chão, como respeito de que eu não sou digno de tomar o primeiro gole daquele brinde. Que isso, que honra. Da hora, né? Se todas as pessoas conhecessem, né, essas histórias. Cara, eu fiquei meio nerdão nesse negócio ultimamente de história do brinde, cara. Eu li coisa pra caramba. Inclusive, você me deu uma boa ideia. Eu tenho uns rascunhos lá em casa que eu fui fazendo pra aprender um pouco mais sobre o brinde. Show. Vou pegar esses rascunhos, vou deixar num formatinho bonitinho e vou disponibilizar no LinkedIn, no Instagram, ainda vou pensar ali, pra galera conhecer essa história com mais profundidade. Porque, por mais que não tenha um consenso, é uma coisa tão expandida e tão feita de diversas maneiras que quando a gente vai voltando na história, cada linha de pesquisa aponta inícios diferentes, possíveis inícios diferentes. E todos muito curiosos e muito legais, assim, de Exatamente. conhecer, né? Isso não te traz, assim, uma sensação de quando alguém estiver falando sobre um assunto importante, quando você for participar de uma cerimônia e tiver um brinde, você não se sente mais especial por ganha isso, outro sabendo significado. Exatamente, sabendo o significado. Sabendo que o ato de brindar é feito por todas as culturas, de maneiras diferentes, com importâncias diferentes, com motivadores diferentes, Sim. mas com essa mesma importância em comum, de que eu estou celebrando, homenageando alguma coisa que é importante para mim, é uma coisa que ao mesmo tempo que diverge, unifica. Por mais que você não saiba qual é a origem exata, por mais que existam diversas maneiras diferentes de se fazer isso, existe uma coisa em comum. Em todos os brindes, você está celebrando ou homenageando aquilo que é importante para você. Independente da palavra que vai ser falada depois, né? Exatamente. Muito legal, cara. Muito legal. Me sinto... Com certeza, nossos brindes serão muito mais especiais. Puxa, vamos daqui pra brindar frente. muito. Imagina que E olha para que a cada gente- convidado tem um brinde diferente. Nossa. Com a bebida que o convidado quer? Exatamente. Qualquer bebida? Qualquer bebida. Pode ter álcool? Pode ter álcool. Vai do convidado. Nossa. O convidado vai falar pra gente, eu quero beber X. E a gente vai beber X. Muito legal. Que felicidade imensa estar participando de um projeto desse, cara. Show de bola. Eu também tô feliz. É um episódio piloto. Eu espero que vocês tenham gostado. Wellington, deixa suas redes sociais pra galera que quiser te encontrar, quiser criar conexões com você. Como é que a gente te acha? Boa. No LinkedIn, Wellington Domiciano com G, beleza? Wellington Domiciano. No Instagram, Datamundo Engenharia. Vou contar mais pra frente, porque diz, né? Não conta quero agora mais- não conta agora não. Guarda pro episódio. Vou guardar pro episódio, tá? E vocês me encontram nessas redes sociais, sou uma pessoa super solícita, manda mensagem. Mais um motivo de estar aqui é que a gente gosta de trocar ideia, a gente gosta de conhecer pessoas novas, histórias novas, Uhum. né? E no que
no que a gente puder compartilhar aí para que as pessoas evoluam e coisas que você que está aí assistindo possa contribuir também para que eu evolua. Gosto muito disso, principalmente ao criar conexões. Conte comigo. Show de bola. E as suas redes sociais, menino David? O menino David aqui está no LinkedIn, no Instagram. E eu acho que só nesses dois. Como David Ribeiro, _07. Eu Tá. vi uma conta sua esses dias. Aonde? Posso falar? Melhor não. É naquele site lá? Aquele lá, Tá, não. remunerado. Aquele ali é fake. Tem a mesma foto que eu, tem o mesmo nome que eu. Fala exatamente igual a mim, mas é fake. Tem essa voz de locutor. É IA. Show de Mas bola. no LinkedIn, David Ribeiro 07, tudo junto, porque o LinkedIn não deixa eu colocar underline. No Instagram, David Ribeiro _07. Tá, me segue lá. Padrão, E- o cara é PO, né? Ah, cara, é mais fácil, né? E minha memória é péssima. Se eu colocasse underlines diferentes, eu ia esquecer e confundir tudo, cara. Tudo. Só pra vocês terem uma ideia, já vou falar dos bastidores aqui, hein? Pode Era pra ter mais coisa nesse cenário e eu esqueci tudo em casa. Por isso que o nosso cenário hoje tá mais simples. Nos próximos episódios ele estará mais completo, com mais coisas. E sim, fui eu que esqueci, né? Memória ruim. Mas sabe onde a gente vai colocar tudo isso que a gente vai colocar, que a gente vai inserir aqui no nosso cenário? Não. No Instagram da Detectust. Vai ser o quê? T3? Ou T3? Ou Acho- 3T? Ou TTT. Qual vai ser o nosso apelido? Nosso alias? Mas a gente precisa... Vamos deixar o público decidir? Vamos deixar então? A gente vai criar uma enquete Fechou. e a gente vai deixar para vocês escolherem o nome que vocês querem que tenha o projeto. Quais são as opções? A gente tem o próprio Detectost, que é um nome meio longo, então talvez o pessoal tenha uma leve preguiça de falar. Boa. A gente pode ter 3T ou T3. A gente pode ter TTT TTT, legal? e a gente aceita sugestões também. Show de bola. Isso aí. E também não esqueça de seguir a Detectost no Instagram, no LinkedIn. Acesse o nosso site, detectost.com. Lá tem todas as plataformas que vocês precisam acessar. Mas se vocês quiserem, além do YouTube, que é onde vocês estão acessando agora, então pode ir lá se inscrever, curte o vídeo, compartilha, todo aquele pacotinho completo. Também tem o Instagram, _Techtoast. Segue a gente lá, acompanha a gente. A gente também está no LinkedIn, Detectost também. Estamos em muitos lugares. Também estamos no TikTok. Eu acho que é Detectost tudo junto. Muito obrigado, Rai. A Rai acabou de confirmar. É Detectost tudo junto. Equipe diferenciada, é Essa isso, né? equipe da A gente Pub, né, nem cara? pensa, ela... Yes. Pub Produções, né, cara? É uma IA? Existem produtoras ruins, E existem produtoras boas e existe a Pub Produções. É outro nível. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês que ouviram a gente, que acompanharam esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o seu feedback. Fala pra gente o que você gostou. Fala pra gente aquilo que você não gostou. E quem vocês querem ver aqui no nosso podcast. Cara, perfeito, cara. Gostei disso. Coloquem nome de pessoas que vocês conhecem da área de dados, que são profissionais especialistas, profissionais renomados, ou não. São profissionais que não têm notoriedade, mas que você sabe que esse profissional é um profissional espetacular. Nós queremos dar voz a essas pessoas, nós queremos conversar com essas pessoas e trazer você, especialista, expert em dados, aqui nesse ambiente confortável para brindar conosco Com essa canequinha linda. com certeza comemorar muito a tecnologia. Exatamente. Um brinde à tecnologia, um brinde aos dados. Um brinde à tecnologia, um brinde aos dados.